vocês? Espero que vocês todos estejam bem. Estamos nós aqui para mais uma videoaula. Essa é super simples, bem tranquila, bem light, tá? É só uma introdução à ecologia. A gente vai falar só uns assuntos introdutórios. Aqui no canal tem um outro vídeo sobre ecologia que ele tá bem mais completo. Mas para esse momento, essa videoaula é o suficiente para as avaliações na escola, tal, para quem quer fazer algum pré-militar, tal, algum militar, né, algum concurso militar também, pode ser que ajude bastante essas aulas de introdução à ecologia, tá bem? Isso aqui é de nível de 9º ano. A outra aula que eu tenho postado aqui no canal, ela tem nível mais de ensino médio, tá? Uma pegada um pouco mais profunda, tá beleza? Isso aqui é só uma introdução, mas quem que tiver curiosidade é só procurar aqui nos vídeos que vai encontrar, beleza? Presta atenção aqui em mim então, que é uma aula super rápida e super simples sobre ecologia, uma introdução à ecologia. O que significa essa palavra ecologia, pessoal? Ecos significa casa, vem do grego casa, e logia é estudo, então seria o estudo da nossa grande casa, ou da casa dos animais, enfim, né? Então a gente consegue conceituar isso dessa forma aqui, ó. É o estudo sobre a interação dos seres vivos entre si, todos os seres vivos entre si, e sobre a interação com o ambiente em que vive, tá? Então a gente vai falar, a gente costuma brincar também, né, o pessoal da ecologia, que a ecologia é a mais bela dança sincronizada da vida, é quando tudo consegue estar em harmonia, em sincronicidade, tá beleza? A gente vai começar então com os níveis de organização. Os níveis de organização a gente fala sobre espécie, a gente vai falar sobre população e sobre comunidade hoje nessa videoaula, tá? Então, espécie, eu botei espécie e indivíduo para vocês entenderem qual é o conceito biológico de espécie. O conceito biológico de espécie vai ser um agrupamento natural, tá, pessoal? De indivíduos capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. O importante disso é que para ser conceituado de espécie, o conceito biológico de espécie, ele tem que gerar um descendente fértil. O descendente dele tem que ser fértil, tá? E está isolado reprodutivamente de outros indivíduos de outras espécies. E aí tem aqui os mecanismos de isolamento reprodutivo, né? Como é que vai funcionar esse isolamento reprodutivo, principalmente entre espécies parecidas, como as aves, por exemplo, né? Vamos tomar as aves como exemplo aqui, para esses mecanismos de isolamento reprodutivo. Isolamento por habitat. Então, olha só, esse isolamento por habitat aqui vai ser porque eles vivem em locais diferentes, principalmente geograficamente falando, né? Pode ser também até no mesmo ambiente geográfico, na mesma região geográfica, mas em habitats diferentes. Por exemplo, eu tenho uma ave que vive mais nos rios, nos lagos, perdão. Qual é uma ave que vive mais em lagos? Os patos. E eu tenho as andorinhas, os colibris, enfim, os passarinhos que vivem mais no ar, né? Não fica no lago. Então, eles estão isolados por habitat. Um habita mais em lagos, o outro habita mais na região aérea. Então, ele já tem um isolamento reprodutivo aí geográfico, por habitat. Eu tenho isolamento reprodutivo temporal ou sazonal. O que seria isso? Isolamento reprodutivo temporal é porque eles entram no cio, né? A fase reprodutiva deles é em momentos distintos. A andorinha vai ter uma fase reprodutiva, sei lá, no verão. Já o colibri vai ter um período reprodutivo no inverno. A águia tem momento reprodutivo na primavera. Enfim, sei lá, eu tô chutando aqui, tá, pessoal? Não sei se são esses momentos reprodutivos dessas aves, não. É só para mostrar para vocês que o isolamento temporal é por conta de tempos diferentes de momento reprodutivo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o isolamento comportamental ou etiológico. Esse aqui, então, é específico mesmo para a ave. A gente sabe que tem outras espécies animais que também fazem a chamada dança do acasalamento, né? A corte entre os animais. E essa corte, esse comportamento etiológico, vai fazer um isolamento reprodutivo. Porque uma dança de uma ave vai atrair a fêmea da mesma espécie. Porque aquela mesma dança, uma outra ave vai olhar e falar assim, gente, o que é isso? Tá maluco? O canto de uma ave vai chamar a fêmea do macho da mesma espécie. Uma outra espécie vai ouvir aquele canto e vai falar que barulho horroroso, não quero isso, coisa horrível. Enfim. Então, entre as espécies que há a corte para cópula, que existe essa corte para acasalamento, vai fazer isolamento comportamental de uma espécie para outra, porque o que serve para uma, com certeza não serve para outra, tá, pessoal?
Tem também o isolamento mecânico. Esse isolamento mecânico é mesmo de anatomia do indivíduo. Impossível um elefante copular com uma girafa, não tem como. A gente vê ali mecanicamente, eles têm, né? O corpo desses animais é completamente diferente. Voltando para as aves, eu não tenho como uma galinha copular, digamos, com um gavião. É imenso gavião, ele é, né? Anatomicamente falando, eles são bem diferentes, né? Então vamos lá. Esse é o isolamento mecânico. O isolamento gamético, aqui a gente percebe, né, falando já mais a nível celular, a quantidade de gameta de uma espécie é diferente da quantidade de gameta de uma outra espécie. Trazendo para os primatas, os nossos primos próximos, os chimpanzés, por exemplo, ele tem uma quantidade de gameta diferente da nossa. Quando eu falo de quantidade de gameta, estou falando da quantidade de cromossomos, né, que tem ali dentro do núcleo da célula gamética, da célula reprodutiva. Nós temos 23 cromossomos nas nossas células. Então, para haver uma cópula ali de um embrião, uma célula germinativa com a outra, eu preciso da mesma espécie com a mesma quantidade de cromossomos, com 23 cromossomos. Se eu pegar um espermatozoide de um chimpanzé, por mais que seja anatomicamente parecido, né, com um ser humano, com Homo sapiens, a gente vai ver que a quantidade de cromossomos é diferente. Então, tem incompatibilidade gamética cromossômica aqui, tá? E o formato do gameta também é diferente, tá? O formato do espermatozoide vai ser diferente. Os espermatozoides, eles diferem muito em espermatozoides, não tanto em óvulos. Os óvulos, eles são mais parecidos. Mas os espermatozoides, eles são muito mais diferenciados. E aí faz essa diferenciação gamética aqui. Isso daqui, pessoal, é um isolamento reprodutivo pré-zigótico. O que seria o isolamento reprodutivo pré-zigótico? É porque ele é antes de formar o zigoto, né? Então, antes de formar o zigoto, tem todo esse isolamento reprodutivo aqui para diferenciar uma espécie da outra, tá bem? A gente tem também isolamento reprodutivo pós-zigótico. Nesse caso aqui, vai acontecer a fecundação. Então, todos esses mecanismos de isolamento não funcionaram, tá? E aí vai acabar acontecendo a cópula e vai acabar acontecendo a fecundação. Mas existe também o mecanismo de isolamento pós-zigótico, depois que acontece a cópula. E aqui a gente pode pegar como exemplo os equinos, né? Os equinos, eles são muito parecidos anatomicamente falando, então nada disso aqui vai acabar vai isolar eles reprodutivamente. No caso dos equinos eu tô falando de cavalos, zebras, burros, jumentos e afins, tá? Toda essa galera de equino aí. E aí, como é que vai funcionar esse isolamento reprodutivo? Vai ser a inviabilidade do híbrido. O que seria inviabilidade do híbrido? É quando há a fecundação, houve a cópula, houve a fecundação, mas há um aborto espontâneo. A espécie, no caso, ela vai abortar aquele híbrido, ou se o híbrido pode até nascer, ela consegue levar a gestação até o fim, mas quando nasce, há uma morte daquele indivíduo. Ele não consegue chegar à fase reprodutiva, ele não chega à fase adulta. A gente chama isso de inviabilidade do híbrido. Híbrido, pessoal, é a junção de duas espécies distintas. São duas espécies diferentes, vai nascer um híbrido, tá? Esse nome híbrido é por conta disso. São duas espécies diferentes no mesmo animal. E também pode acontecer a infertilidade do híbrido. Aí o híbrido, ele nasce, né? A gestação, ela vai até o final, de duas espécies diferentes. O híbrido nasce, ele consegue chegar à fase reprodutiva dele, mas ele é estéril, ele é infértil, então ele não consegue gerar descendentes férteis. Aí a gente volta aqui para o conceito de espécie, olha só, tá vendo? Ele precisa gerar descendentes férteis. Ele, né, para ser da mesma espécie, tem que gerar descendente fértil, tá bem, pessoal? Então a gente conseguiu falar um pouquinho aqui sobre conceito de espécie, de indivíduo e alguns mecanismos de isolamento reprodutivo. Vamos voltar para cá, voltando a falar sobre os níveis de organização. Eu tenho também a população. E o que vai ser população? É o conjunto de indivíduos da mesma espécie, olha aqui, mesma espécie, que eles vão viver na mesma área geográfica. Então eu tenho uma população de pardais. Essa população de pardais, eles vivem juntos na mesma área geográfica, tá? E o nome disso é população. E comunidade, para finalizar aqui, só esses níveis de organização básicos em ecologia para vocês, tá? Então a comunidade vai ser o quê? Vai ser um conjunto de diferentes espécies ou populações, tá? Que vivem na mesma e interagem na mesma área geográfica.
Então, na comunidade, eu vou ter várias espécies distintas, várias populações distintas, mas que estão ali na mesma área geográfica interagindo entre si. Essa interação a gente vai falar um pouquinho mais na próxima videoaula, tá? Beleza? Beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa videoaula. Não esquece de copiar, tá? O quadro, que é importante para a assimilação de vocês. Dá um joinha aí no vídeo e assina o canal quem não assinou ainda. Beijo grande pra vocês, tchau, tchau, até a próxima aula.